Alô, alô, aqui é Paulinho Boa Pessoa e vou lhe dizendo de cara, você gosta de lindas histórias de amor, comoventes, emocionantes? O Adriano me escreveu uma história lindíssima, lindíssima. Adriano e as duas irmãs. Uma é a Aline e a outra é a Eliana. Duas irmãs, belas irmãs. Uma história fantástica sobre o amor, com uma pergunta muito delicada e objetiva ao mesmo tempo ao final, que você vai tentar a gente responder para o Adriano. Ok? Tudo pronto? Tudo preparado? Podemos começar? Então a história é linda e você não vai perder. É daquelas histórias longas, bonitas e emocionantes. Pedido especial? Tem. Seja membro do nosso canal, por favor. Isso é muito importante para o canal. Segundo pedido especial, visite o canal Paulinho Boa Pessoa, A Verdade de Cada Um. Só mistérios, só histórias espetaculares, sobrenaturais. Sabe você que me cobra, fala, Paulinho, e as histórias da meia-noite? Eu as coloco agora todas lá. Tem uma mais especial que a outra. Tem uma lá chamada Sapo na Marmita, que você não pode perder. Sapo na Marmita. Ah, tem uma outra chamada no Mato Sem Cachorro. Maravilhosa. Então você, por favor, visite o canal do Paulinho Boa Pessoa aqui no YouTube, o segundo canal, que é o canal do mistério. Chama-se Paulinho Boa Pessoa, A Verdade de Cada Um. Há um link aqui abaixo do vídeo que te leva direto para lá. Perfeito? Só mais um pedido muito, muito, muito especial. Inscreva-se no canal, acione o sininho para que você seja comunicado e comunicado a respeito das novas histórias. Ah, manda um valeu para mim, um valeu demais. Abaixo do vídeo tem como se fosse uma linha do tempo e você clica no ícone valeu. Manda que o Paulinho Boa Pessoa te agradece. Isso posto, prepare o seu coração para as coisas lindas que eu vou contar. E a sua história, Adriano, com as duas irmãs. História linda de amor, aqui no canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A Verdade de Cada Um. Mas afinal de contas, Paulinho, ficou uma pergunta no ar. E eu gostaria de hoje contar a minha história para ver se de repente alguém que está acompanhando a sua narração e a minha história possa me ajudar com essa resposta. Será que de fato eu fui gostado? Eu fui amado por duas irmãs? Essa pergunta é muito interessante. Adriano, essa pergunta é muito interessante que você faz. Uma pergunta boa, hein? E eu vou deixar assim na abertura da história de hoje. Será que de fato eu fui gostado, eu fui amado por duas irmãs? Posso contar a minha história? Paulinho, te ouço desde os anos 80, quando eu era menino. A minha mãe era uma ouvinte habitual sua. Ela e uma tia ouviam você, especialmente no momento das histórias. E você acredita que eu, meu menino, ouvia as histórias também ao lado da mamãe e da titia? E eu lembro de algumas histórias dessa época e tenho muita saudade, sabe? Das histórias que eram contadas por aquelas décadas, por aqueles anos todos. Mas a vida é assim, né? O tempo vai passando, acontecimentos que chegam, alguns confusos, outros tristes, complicados, outros alegres. Mas quer saber?
vale a pena viver. Vale a pena viver. Então hoje, para ser sincero, se eu pudesse mudar algum detalhe da minha vida, eu até que mudaria. Mas a gente tem que aceitar também as coisas como elas são. Afinal de contas, eu vou contar minha história nos detalhes. E a pergunta que fica no ar é: será que eu fui gostado por aquelas duas irmãs? Uma coisa importante de eu informar. A minha esposa concordou que eu contasse a minha história nos detalhes e até contribuiu comigo. Me ajudou a lembrar de algumas coisas, alguns detalhes que tinham escapado. Então hoje eu peço licença para vocês, para abrir o meu coração e contar tudo o que se passou. Infância feliz? Tive uma infância das mais felizes. Sabe aquela infância que ficou marcada na lembrança? As brincadeiras, o dia todo com os amiguinhos da vizinhança, ia para a escola, voltava, e sempre a vida muito feliz. Apesar de não pertencer a uma família com muitas posses, na minha casa nunca faltou o pão na mesa e nem o vestir para cada um. Nos amávamos muito. E sempre foi assim, sabe? Eu, desde criança, sempre tive uma boa memória para guardar os bons momentos, boas lembranças. E acredite, lembro de coisas de quando eu tinha por volta de 2 anos de idade. Tem gente que fica admirando, mas você lembra disso? Acontecimentos que a minha mamãe confirmava depois, que realmente aconteceram, foram reais. E ela ficava espantada, mas espera aí, Adriano, nessa época, você tinha 2 anos, como é que você lembra? Como é que você lembra? Eu lembro. Eu tenho uma memória privilegiada nessa parte infantil aí. Lembro das brincadeiras de pega-pega, esconde-esconde e uma brincadeirinha chamada beijo, abraço, aperto de mão e passeio na floresta. Alguém já brincou de passeio na floresta? Olha, eu vou... porque tudo começa com essa brincadeira, passeio na floresta. Foi numa brincadeira assim, que com 8 anos de idade, na verdade a minha história começa. E num certo dia, numa dessas brincadeiras, eu nunca imaginei que aconteceria algo que me marcaria para sempre. Enquanto a gente brincava, eu com 8 anos, eu acabei sendo escolhido para um passeio na floresta por uma menina. Ela me escolheu. O que era passeio na floresta? Passeio na floresta consistia em segurar a mão, a menina segurava a mão do menino, aí a gente dava uma voltinha até assim a esquina, ou dava uma volta atrás de uma árvore, atrás de um muro, algo que ocultasse os dois por um momentozinho. Que escondesse, algo que escondesse os dois por um momentozinho. E nesse dia, para minha alegria e também espanto, eu fui escolhido para fazer o passeio na floresta com Aline, assim dividindo as sílabas. Aline, isso mesmo. Ela era considerada a menina mais bonita da rua por toda a molecada. E eu então, com muita vergonha, muita timidez, toda a criançada fazendo aquele maior auê, fomos dar aquela voltinha na floresta. Imagine só, 2 crianças de 8 anos. Na verdade, ela um aninho a mais. Eu 8, a Aline 9. Mas eu estava todo feliz de mão dada com ela. Mãos dadas. Afinal, ela era a menina mais bonita da rua. Ah, Paulinho, imagina como eu estava naquele momento. A cabeça daquele menino. Mas a inocência da criançada também era muita. É época que ainda existia essa inocência. Mas aquele dia, pro meu espanto, ao continuar a brincadeira,
fomos pagar um castigo da brincadeira. Fomos dar o passeio na floresta, como era chamado. Mas a inocência era tão grande que nem íamos tão longe. Era uma tarde de outono, foi exatamente um dia depois do aniversário da minha mãe. Foi 11 de maio. Aquele solzinho tímido, ventinho gelado, aquele clima característico do mês de maio. Nós nos afastamos assim, se tanto, uns 10 metros de onde estava a turma. Viramos a esquina de mãos dadas, passamos por trás de um carro parado e foi atrás daquele carro parado. Uma Kombi. A Kombi é a maior, né? A Kombi é a maior. A hora que nós passamos atrás daquela Kombi, a Aline, ela me deu... Ela era um ano mais velha que eu. A mulher amadurece mais cedo, né? Eu tinha 8, ela tinha 9. Mas ela era dona de si. Então ela me deu um abraço e um selinho. Ela me deu um selinho. Imagine só como eu fiquei. Todo acanhado, vermelho, feito pimentão. Mas naquela época era algo bem inocente, coisa de criança. Então, apesar de todo o meu acanhamento, o qual existe até hoje, eu fiz o mesmo, também dei um selinho nela. Coisa rápida, coisa de criança. Mal os lábios se tocaram. Aí, quando demos os passos de volta para junto da turma, todos os meninos, meus amigos, riam, faziam maior bagunça, as meninas abraçavam a Aline e davam risada. O que aconteceu, hein? O que aconteceu no passeio da floresta, hein? A hora que vocês passaram atrás da Kombi, hein? O que aconteceu? O que aconteceu? Namoraram? Mais interessante é que mesmo com 8 anos apenas, eu notei nesse dia que a irmã da Aline, a Eliana, ela não quis brincar mais. Eu tinha dado o passeio na floresta com a Aline, a irmã dela, a Eliana, não quis brincar mais. Ela ficou de cara feia. Não vou brincar mais, eu vou para casa. Tchau. Achei que fosse algo normal. Talvez só ela não quisesse brincar mais mesmo. Mas naquele dia, eu nem dormi direito de tanto que eu pensava no que aconteceu. Imagina só, coisa de criança, mas que às vezes marca bastante. E ficou tão marcado que eu lembro até hoje dos detalhes. Então os dias foram se passando e sempre aquela alegria de infância. A Aline gostava muito de brincar comigo. Me chamava para andar de bicicleta, comprar sorvete e às vezes até para irmos juntos à padaria comprar pão. Éramos muito amigos. Existia aquele sentimento especial, tanto que minhas irmãs sempre brincavam dizendo: olha lá sua namoradinha, ó. A Adriano, ela é linda, hein, Adriano? Ficava todo envergonhado, ficava vermelho, natural para a época. Mas apesar de ter apenas 8 anos, eu comecei a perceber que a Eliana, a irmã da Aline, começou a me tratar mal às vezes. Quando nós brincávamos sem a presença da Aline, ela mudava. Se a Aline não tivesse, a Eliana era só alegria. Ela gostava de brincar, mudava o comportamento comigo, me tratava bem. Eu quero com o Adriano, eu vou ficar perto do Adriano. Sabe, a Eliana, ela tinha alegria de estar conosco, mas se a Aline não estivesse... E aí eu não entendia bem o porquê. 8 anos. Também não ficava pensando nisso, a gente foi crescendo. Aí eu mudei para outra rua, umas 6 quadras mais longe daquela turma. Mas sempre que eu via aquele pessoal, aí quando eu via, eu corria até aquela rua para a gente brincar. Entramos então na adolescência e eu comecei a perceber que moças bonitas iam florescendo, se tornando cada vez mais belas. Agora a Aline e a Eliana, as 2 irmãs estavam
lindas, lindas, lindas. Vou ser sincero, a Aline era a mais bonita. Ela era uma princesa. Eu não sei se era pelo fato de ser um ano mais velha que a irmã, a Aline era a mais bonita. E eu, apesar de não ter muitos recursos financeiros, pertencer a uma família humilde, eu sempre aproveitei bem as oportunidades de aprender, então eu comecei a fazer muitos cursos, principalmente quando eram gratuitos. E apesar de gostar de me divertir com os amigos de adolescência, eu estudava bastante e comecei a trabalhar com carteira assinada quando eu tinha 16 anos. Vocês acreditam? Carteira assinada. 16 anos de idade. Eu ainda estava no colegial. Já trabalhava durante o dia e comecei a estudar no período da noite. Foi então que certo dia, no intervalo da escola, estudando à noite, eu escutei alguém me chamando. Adriano! 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 Ô Adriano! E quando eu olhei, eu não pude acreditar. Era a Eliana, a irmã da Aline. Meu Deus do céu, ela havia se tornado uma linda moça. Uma linda moça. Então ela veio ao meu encontro e me deu um abraço muito forte. Adriano, que saudade de você, Adriano. Você não imagina a saudade que eu tava de você. Que prazer te encontrar aqui. E ela não só falou, mas ela me deu um selinho. Ela me deu um selinho. Eu achei estranho, mas confesso que eu gostei. Eu tentei disfarçar, fiquei vermelho e ela me disse: Adriano, o que foi? Parece que não me conhece? Não gostou de me ver? Começamos a rir. É que eu fui surpreendido pelo selinho. Começamos a rir. E então eu tentei encarar normalmente o que havia acontecido ali e conversamos um pouco e começamos a lembrar das traquinagens da infância, das conversas. Estava tudo muito divertido, a conversa estava gostosa. Aí eu perguntei sobre a Aline, a irmã dela, Aline. E a Aline? E ela teve uma reação de novo brava e respondeu: Aline, você não está vendo que ela não está aqui? A Aline estuda de manhã. Estranhei a reação brava da Eliana. Mas tudo bem. Ainda conversamos um pouco no intervalo e depois acabamos voltando cada um para sua sala de aula. Daí em diante, a Eliana sempre me procurava para conversar no intervalo. E sempre muito carinhosa. Ela me elogiava pelo fato de eu trabalhar. Caramba, você trabalha, você estuda, que cara esforçado que você é. Parabéns pela pessoa na qual você está se tornando. E aí, até passamos a voltar juntos para casa. Todos os dias, eu a acompanhava até a rua da casa da Eliana. Pois sempre saímos da escola às 22h45. Quer dizer, 15 para as 11 da noite. Já tarde, né? Eu levava os cadernos dela e muitas vezes ela segurava no meu braço. E íamos juntos, como bons amigos. Mas confesso que por muitas vezes meu coração batia mais forte quando ela segurava o meu braço. Até que um dia fomos dispensados mais cedo da escola. E estava começando a chover naquele dia. Aquela chuvinha. E no meio do caminho, a chuva apertou. E nós corremos para debaixo de um telhado, em frente onde ficava uma mercearia. E eu me lembro como se fosse hoje. Era a época de Copa do Mundo. Várias bandeirinhas penduradas na rua. E nós nos abrigamos ali. E a Eliana ficou bem pertinho de mim, dizendo que ela estava com frio. Ai, Adriano, você desculpa, eu vou ficar bem pertinho de você que eu estou com frio assim. Essa chuva está respingando em mim. Aqui pertinho de você não está. Havia trovões, relâmpagos. E então eu tirei a minha jaqueta
e eu cobri a Eliana com a minha jaqueta. Ela abraçou-me, subiu no degrau da porta da mercearia, e aí nós ficamos na mesma altura. E ela me beijou na boca. Um beijo na boca. Confesso que as minhas pernas bambearam. O coração disparou na hora. Eu me perguntei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu fiquei confuso naquele momento. Eu estava com 18 anos. A idade dela. A mesma idade dela. Era a primeira vez que alguém me beijava com tanta intensidade, um beijo de verdade. Naquela noite nos beijamos tanto que eu não conseguia acreditar em tudo aquilo. E logo que a chuva começou a diminuir, eu falei para irmos para casa. Eu a deixei em casa e fui embora sem entender nada. E sem acreditar naquilo que estava se tornando a minha primeira experiência amorosa de verdade. Porque então era meninice. Agora não. Eu estava com 18 anos e ela também. Apesar daqueles namoricos que eu já havia tido, a intensidade de agora era outra. A partir dali, nós passamos a namorar. Eu e a Eliana. Quase ninguém sabia. Mas já não conseguimos ficar longe um do outro. Eu e a Eliana. Como eu trabalhava o dia todo e à noite eu estudava, sempre a gente aproveitava o final de semana para ficar juntos, para passearmos. Várias vezes fomos ao Play Center, famoso Play Center de São Paulo. Íamos a shopping, cinema, coisa que quem tem 18 anos adora fazer. E o tempo passou. O ano acabou e nós continuamos juntos. Jovens, sem muita coisa para se preocupar, mas estávamos apaixonados um pelo outro. Eu e a Eliana. A Eliana e eu. Apaixonados um pelo outro. Mas aí a vida traz surpresas. E algo que não esperávamos de forma alguma, no início daquele próximo ano, o ano da nossa formatura no colegial, e no primeiro dia de aula foi que a confusão começou. Parecia que era uma cena repetida de um filme. Devido ao trabalho e tempo corrido, eu sempre chegava na escola já na hora do portão fechar. Sabe quando você chega atrasado assim, o portão da escola fechando? E eu sabia que eu me encontraria com a Eliana só no horário do intervalo. Mas não foi bem assim que aconteceu naquela noite. Quando eu saí para o intervalo, estava ali revendo os amigos, conversando, dando risadas. Foi então que eu ouvi uma voz me chamando. Do mesmo jeito. Adriano! Adriano! Ô Adriano! E quando eu olhei para trás, meu coração quase pula para fora, de tão surpreso que eu fiquei. Era a Aline, a irmã da minha namorada Eliana. Adriano! Fiquei sem voz. Meu Deus, ela estava linda. Se na infância ela era a garota mais linda da rua, agora era a mais linda da escola do bairro. Aline! É você! Aline! Meu coração disparou. A beleza daquela menina era tanta que eu nem acreditava. E para aumentar o meu desespero, aquela surpresa, a Aline veio mais perto, me abraçou. E ela me deu um selinho. Ela me abraçou e me deu um selinho. Não, eu não acreditava. Não podia acreditar que aquilo estivesse acontecendo comigo. Confesso que a beleza da Aline havia me encantado, sim.
Meu coração batia tão acelerado que eu nem sabia o que fazer, mas logo eu acabei caindo em mim próprio e lembrei de Eliana. Perguntei mais do que depressa a ela: cadê sua irmã? Quer dizer, cadê a Eliana? E ela me disse que a sua irmã tinha invertido com ela. Como assim? Não, é que eu sou mais velha que ela 1 ano, você sabe disso. Eu sei. Então ela foi para estudar para amanhã, está estudando pela manhã, e eu acabei vindo para estudar de noite. Entendeu? É porque a mamãe, ela precisa sempre de uma lá em casa com ela. Quando uma não está, a outra está. Então nós invertemos. Tudo bem. Mas eu não pude acreditar. E disse para ela que até há 2 dias a Eliana estava lá estudando à noite comigo. Até 2 dias atrás estava tudo bem, que ela estava estudando aqui comigo à noite. Aí a Aline me respondeu que a sua mãe havia achado melhor que a inversão fosse feita. E já que a Aline era mais velha, era justo que a Aline estudasse à noite. Tá. Agora eu não sabia mais o que pensar. Eu estava confuso diante da menina mais linda que eu podia ver na escola, a Aline. Mas a minha mente pensava na Eliana, que era minha namorada, a irmã dela. Mas tudo bem. Conversamos bastante, falamos das novidades, de cursos. E a Aline disse que havia começado a trabalhar numa loja de confecções. Bem perto, inclusive, da escola. Perto da casa dela também. E eu continuava na metalúrgica. Já havia 3 anos que eu estava na metalurgia. Acabou o intervalo, voltamos cada um para sua sala de aula, e dessa forma as coisas começaram a ficar mais difíceis para eu me encontrar com a Eliana. Pois eu trabalhava o dia inteiro e eu ia para a escola à noite. E dificilmente eu conseguia ver a minha namorada. Mas toda noite, no intervalo da aula, era a Aline. A Aline que vinha conversar comigo. E aos poucos ela foi se achegando. E sabe aquele tempo da infância? O primeiro amorzinho da vida da gente era a Aline. Eu comecei a me envolver ainda mais com ela. Até que chegou um momento que parecia que tudo estava se repetindo. Mas agora com a outra irmã. Alguns meses se passaram e numa quinta-feira, véspera de feriado, todos fomos dispensados mais cedo e eu encontrei a Aline na saída. Ela sorriu, veio na minha direção e brincando comigo falou: será que você pode acompanhar uma dama até a sua casa, cavalheiro? Começamos a rir juntos e fomos no caminho. E começamos a falar da vida, a lembrar da infância. E a Aline me falou: Adriano, você se lembra que foi você que me deu o primeiro beijo? A minha espinha gelou. Espantada eu olhei para ela e falei: nem vem. Que foi você quem me deu o primeiro beijo. Quem beijou primeiro foi você. Mas a gente ainda era criança, né? Eu nem sabia direito o que era beijar. Era tudo brincadeira de infância. A Aline deu um leve sorriso, mudou sua feição e com o olhar de quem está com algo engasgado na garganta me falou: Adriano, eu nunca me esqueci daquele dia. Apesar da gente ser tão menino naquela época. Já tem 10 anos, né? Eu nunca esqueci. E quer saber? Eu gostaria de repetir, mas dessa vez de um jeito diferente. E com isso, ela colocou a mão no meu rosto, segurou meu pescoço e me beijou. Mas me beijou com vontade. Põe a palavrinha. Ela me beijou com sofreguidão.
me beijou com sofreguidão, mas com muito carinho. E eu confesso que eu gostei. Como nunca, fui e voltei à lua várias vezes durante aquele beijo. A Aline era tão carinhosa. Olhou bem dentro dos meus olhos e me perguntou: você gostou da surpresa? Adriano, eu passei mais de 10 anos esperando por esse dia. Em toda a minha adolescência, eu não conseguia namorar ninguém, porque eu sempre te amei. Eu achei que um dia, isso que está acontecendo hoje, iria acontecer. Eu sempre te amei, Adriano. Acredite, eu sempre te amei desde que eu era menina. E eu ainda te amo. Paulinho, e quem está ouvindo a minha história? Imagine a mente de um jovem à beira dos seus 19 anos, diante de uma situação como aquela. Uma jovem fenomenal, uma mulher linda de rosto, aquelas que até dá medo em princesas, sabe, de ciúme. Linda, linda, linda. Um corpo maravilhoso, uma mulher daquelas de parar o trânsito. Mas a ficha caiu. Peraí. Só que eu estava apaixonado pela Eliana, a irmã dela. Mais do que isso, eu era namorado da Eliana, a irmã dela. Aline havia me despertado algo que pela primeira vez eu senti o que realmente era o amor. E o amor era muito forte, além de tudo o que eu já tinha sentido até então. E eu nem sabia mais o que pensar naquele momento. A minha mente ficou confusa e eu não sei o que me deu. Eu comecei a chorar. A Aline se desesperou e perguntou: o que está acontecendo, Adriano? Por que você está chorando? Então eu te peço desculpas pelo que eu fiz. Ela começou: então eu te peço desculpas pelo que eu fiz. Eu não sabia que eu ia te causar esse mal. E eu não conseguia falar porque eu só chorava. Mas aí, quando eu consegui controlar o choro, eu falei que ela não falasse mais nada. Eu a levei até a sua casa e mais do que depressa eu parti. No outro dia era um feriado, mas eu não consegui dormir até mais tarde. Eu acordei cedo, só para sair à rua, porque eu precisava resolver aquilo que estava comigo. E vocês acreditam que, ao sair à rua, eu me encontrei com a Eliana? Ao me ver, a Eliana percebeu que eu não estava bem. Chegou como uma namorada, me beijou, me abraçou. Eliana, eu preciso falar muito seriamente com você. E comecei a chorar. Eliana, eu preciso falar muito seriamente com você. Só que ela colocou assim um dedo indicador no meu lábio. Sabe quando a pessoa coloca assim o dedo indicador no seu lábio, tipo silêncio. Não fala nada. Eu já sei de tudo. De tudo? Já sei de tudo o que aconteceu ontem à noite. Quando a Aline entrou em casa, ela me chamou até o quarto dela e ela contou tudo o que havia ocorrido. Ela pediu perdão para mim. A Aline fez isso? Fez. Pediu perdão para mim. E a Eliane então me falou que, na verdade, a Aline sempre foi apaixonada por mim. Adriano, durante toda a nossa infância, ela chorava e dizia que se casaria com você. Sempre foi assim. Sempre. A mamãe e o papai perguntavam: mas com quem você vai casar? Com Adriano. Na nossa adolescência, ela vivia no mundo da lua e toda vez que ela via um filme de amor ou ouvia uma música romântica, ela falava: se o Adriano tivesse aqui.
Quando íamos à praia, ela escrevia o nome dela e o seu dentro de um coração que ela fazia na areia. Uma vez, ao voltarmos da praia, ela passou todo o dia seguinte ouvindo a música 4 Semanas de Amor, com a Luan e o Vanessa. E ela dizia que era para você. E assim foi até hoje. Sempre foi assim. E eu te confesso, Adriano, eu sempre tive ciúme dela, desde criança. Porque a minha irmã é extremamente bonita, ela é linda. Eu não sei se foi isso que mexeu comigo, ou se foi outra coisa. E esse foi um dos motivos de eu me chegar até você. É claro que você é um cara bonito, carinhoso, gentil, educado, trabalhador. E isso contribui muito. Mas com o passar do tempo, foi que eu percebi a pessoa especial que você é. Então eu passei a gostar de você de verdade, Adriano. Eu passei a amar você. Mas infelizmente, a errada nessa história não é a Aline. Sou eu. Eu errei. Eu errei em querer aquilo que na verdade de coração era dela. A vida dizia que era dela. A vida, a própria natureza da vida dizia que era dela. E ficou provado na noite de ontem, depois de tudo que aconteceu, e ela me contou. Eu sempre tentei disputar com ela para ver quem era melhor. Eu achei que ao te conquistar, eu estaria mostrando para ela que eu era melhor. Mas a vida tratou de me dar uma lição. E eu prometi a mim mesma que nunca mais eu iria fazer maldade a ninguém. Foi nessa hora que a Eliana me beijou e disse que era o último beijo. E me disse adeus. Mas antes de partir, segurou as minhas mãos e me pediu com carinho: Adriana, eu posso te fazer um pedido? Pode, Eliana. Faça a minha irmã, faça a Aline feliz. Ela sempre te amou. Eu nunca consegui uma explicação plausível. Mas desde menina, ela sempre te amou. Ela vivia te escolhendo para dar um passeio na floresta. Desde o tempo que ela te escolhia para dar um passeio na floresta, ela queria, na verdade, morar na floresta para sempre com você. Faz ela feliz. Você me promete? Prometo. Prometo sim, Eliana. Eu queria que a Eliana não fosse embora, porque a minha mente estava confusa. Eu estava indo à loucura com a situação. Mas ela novamente me deu um beijo agora no rosto e se foi. Fiquei parado naquela praça perto da casa de ambas, sem entender nada, me perguntando o que estava acontecendo na minha vida, até que apareceram 2 amigos e me chamaram para aproveitar o feriado na praia. Como ainda era cedo, eu resolvi ir com eles, mas achando que isso fosse me ajudar a não pensar, pelo menos, muito nos problemas, mas foi o contrário. Chegando na praia, eu olhava para os casais e eu ficava ainda pior, porque eu lembrava imediatamente da Eliana. Então eu comecei a beber, coisa de jovem. Eu nunca bebi, mas nesse dia eu bebi tanto que eu cheguei a não conseguir ficar de pé. Cheguei a cair. Que vergonha. Os meus amigos cuidaram de mim e me sentaram num banco. Depois me levaram para dar um mergulho e disse que eu recuperei. Essa foi a única vez que eu me embriaguei em toda a minha vida. Eu nunca tive vícios, nem de bebida e nem de cigarro. E tentei ir levando a vida.
A semana seguinte não foi fácil. Fui trabalhar, mas só à noite eu fui à escola, evitando encontrar a Aline. Ainda me lembrava muito da Eliana. Então eu resolvi na terça-feira. Ao chegar do trabalho, eu iria procurá-la. Isso não podia terminar assim. Mas eu fui surpreendido. Ao chegar em casa à noite, a minha mãe me entregou uma carta. E eu vi que a letra nessa carta era da Eliana. A minha mãe falou que havia trazido essa carta mais cedo. Foi quando mamãe segurou na minha mão, me puxou até o sofá e pediu para que eu sentasse. Com toda a calma que a minha mãe sempre teve, me olhou nos olhos e falou: filho, escuta o que a mãe vai te falar. Você é um bom rapaz, eu tenho muito orgulho de você. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas ouça o que eu vou te falar. Há decisões na vida que não nos permite voltar atrás depois. Então, pense bem em tudo que você vai fazer. Agora, seja lá o que você decidir fazer, eu estarei sempre aqui. Caso você precise conversar, caso queira conversar, eu vou estar sempre aqui, meu filho. Eu abracei a minha mãe, agradeci pelo carinho e eu fui para o quarto ler o que estava escrito na carta. Eliana me pedia perdão e dizia que se arrependia muito de tudo que havia feito para prejudicar sua irmã desde a infância. Em certa parte da carta ela disse: Adriano, várias vezes a Aline tentava te encontrar e eu atrapalhava. Ainda criança, eu chamava a minha irmã para irmos andar de bicicleta, só porque ela queria te encontrar. E quando ela queria passar em frente à sua casa para tentar te ver, eu arrumava uma confusão, uma desculpa, eu desviava o caminho. E como eu sou um ano mais nova do que ela ficava preocupada comigo e desistia de passar em frente à sua casa para ir atrás de mim. Na nossa adolescência, bastava eu saber que ela estava tentando chegar perto de você e eu fazia algo para atrapalhar. Você lembra, há uns 2 anos, quando o irmão mais velho do nosso amigo Luiz Mário, que também era seu amigo, se casou? Ela sabia que você ia ao casamento e se animou demais para ir, se produziu toda naquele dia. Foi na manicure, no cabeleireiro, estava feliz para te ver, mas eu fiz uma maldade muito grande. Eu manchei o vestido dela com cândida. Vestido novinho, que estava em cima da cama. Eu dei uma desculpa que havia achado que era roupa suja e que eu tinha levado para lavar. Sem contar as muitas outras vezes que eu menti para ela que eu tinha visto você no shopping, no parque, com uma outra moça, namorando outra menina, tendo uma outra namorada. Cheguei a inventar que você tinha ficado noivo. Adriano, eu me envergonho de tudo que eu fiz. E te peço novamente, dê uma chance para minha irmã. Que quem realmente sempre te amou foi ela. Nunca fez maldade alguma comigo. A partir de hoje, eu estou indo para o interior. Eu vou morar na cidade de Araraquara com a minha avó. Vovó não está bem de saúde. A minha própria mãe pediu para eu ajudá-la. E dessa forma, eu também saio do seu caminho e do caminho da minha irmã. Nunca mais eu vou atrapalhar você e a Aline. Fiquem com Deus. Grande abraço, meu querido. A verdade é que eu também gostei muito de você. Acabei de ler. Não é possível. Como é que a Eliana foi capaz de agir assim? Mas uma coisa eu também não consegui entender. Será que ela realmente gostava de mim? Ou fez tudo isso por ciúme da irmã? Será que houve amor? Lembrei das palavras da minha mãe novamente. Eu pedi a Deus que me ajudasse a fazer o certo, a escolha correta. Um pouco mais tarde naquela noite,
ouvi batidas na porta do quarto. Era meu pai. Ele entrou e não demorou, mas me deu uma grande força ao dizer: filho, eu estava conversando com a sua mãe e soube que você está no momento de decisão da sua vida. Quero dizer que eu sou o seu pai, seu amigo, e se precisar, conte comigo. Comecei a chorar. Aí meu pai se sentou ao meu lado e ficamos conversando por horas. Prestei muita atenção em toda a sabedoria e experiência dele. Ele me fez até rir no fim de tudo. Um pouco eu acho que pelo jeito que ele falou comigo. E depois ele brincou: eu acho que tem muito homem que gostaria de estar no teu lugar, sabe, Adriano? 2 mulheres lindas disputando o coração do meu menino. Na realidade, esse coração estava despedaçado, sabe, Paulinho? Triturado, sem saber como juntar os cacos. Fui trabalhar no dia seguinte, enfrentei a escola à noite, mas não vi a Aline. E foi assim até o final de semana. Nós não nos encontramos na escola. Eu fiquei bem uns 2 meses fazendo tudo para que não a encontrasse. Ela também estava fazendo a mesma coisa. Nós precisávamos de um tempo. Eu já nem saía mais para fora da sala de aula na hora do recreio, exatamente para evitar esse encontro. Agora chegou um momento que foi inevitável que nós nos encontrássemos. Ao sair da escola, eu desci as escadas conversando com amigos sobre futebol, distraído, e sem querer esbarrei em alguém no portão. E quando eu fui pedir desculpas, era a Aline. Demos de cara um com o outro. Então nos cumprimentamos, aquele oi com um sorriso meio sem graça. Cada um seguiu seu caminho para casa. Mas, uma semana depois, acabamos nos encontrando novamente na saída da escola. Naquela época já estávamos nos aproximando do fim do ano. E a Aline me perguntou se eu iria participar da formatura. Eu falei que sim. Já havia decidido isso desde o começo do ano. Ela também disse o mesmo e me perguntou a respeito dos cursos técnicos que haviam sido palestrados lá na escola. Respondi que eu estava muito afim de fazer mecatrônica. E ela disse que havia se interessado em radiologia. E assim fomos conversando até chegarmos em casa. Começamos um quê? Sei lá. Um reconhecimento, uma reaproximação. Combinamos e um dia eu saí do trabalho e fui encontrá-la. Estava linda, cheirosa, com os cabelos bem arrumados. Ela me abraçou com muito carinho, sempre carinhosa. E então fizemos o pedido e começamos a conversar. A noite foi muito agradável, quando eu digo fizemos o pedido no restaurante. E começamos a conversar. Só que a conversa agora era direta. Eu tinha que tomar uma decisão. E, na verdade, quando eu pisei naquele restaurante, eu já estava com a decisão tomada. Aline, eu quero namorar com você. O que você acha? E a resposta dela foi sim. Ela também queria muito namorar comigo. No dia seguinte, eu fui até a casa da minha futura sogra. Levei um vinho para o sogrão e flores para a sogra. Eu estava muito feliz. Não sabia como é que eu ia ser tratado. Mas a dona Helena, minha sogra, me falou: Adriano, desde quando a Aline era pequena, eu já vi muitas vezes a minha filha chorar por sua causa. Mas eu sei que você nunca havia feito nada de mal para ela. Sei também a respeito de você com a Eliana. E confesso que eu achei que com a Eliana não daria certo mesmo, desde o começo. Mas a Eliana vai ficar bem. Eu te conheço desde criança e sei quem você é. E sei que você vai respeitar muito os sentimentos da Aline.
Ela me apoiou. Sabe, foi assim que nós começamos. A dona Helena, a senhora Eliseu, eu disse para os pais, vocês simplesmente têm uma filha maravilhosa. A Aline é uma princesa. A moça que sempre chamou a atenção da rua, do bairro, da escola inteira pela sua beleza. É essa mulher que eu quero fazer feliz. A Aline também me acompanhou até minha casa e naquele mesmo dia apresentei a Aline, que todo mundo já conhecia, mas desta vez como minha namorada. Minha namorada. Nós começamos a namorar. Faltavam 2 meses para terminar o ano. Teríamos a formatura de colégio. Com algumas economias que eu tinha, eu consegui tirar minha habilitação. Comprei um carrinho. Comprei um Voyage 1.6 ano 85. A Aline me parabenizou. E eu disse que ela merecia. Porque aquele carro era pra gente também passear. E ela disse que quem merecia, na verdade, era eu. Porque eu trabalhava muito. Minha mãe estava encantada com a Aline. Tanto que todo domingo ela era obrigada a almoçar em casa com a gente. Senão a dona Marisete, minha mãe querida, ficava brava. E todo domingo por volta do meio-dia, ela me perguntava, filho, você não vai buscar a Aline, não é? Já está na hora do almoço. Mas a vida não é só felicidade. Lembro como se fosse hoje, infelizmente. Era uma quarta-feira, dia 4 de novembro de 1995. Eu estava no trabalho e meu supervisor me chamou e disse que o meu pai havia passado mal e eu precisava ir ao hospital. Eliana havia acabado de ligar na empresa. Saí mais do que depressa da fábrica em direção ao hospital. E quando lá cheguei, os meus familiares que ali estavam choravam muito. Acabei me dando conta que o pior havia acontecido. Aline logo veio ao meu encontro, me abraçou e começamos a chorar com muita calma. Ela começou a explicar. Amor, o seu pai estava lá em casa e subiu na laje para mexer na antena de televisão. Mas não sei o que aconteceu, ele se desequilibrou e caiu. Bateu a cabeça, sangrou um pouco. Quando o resgate o levou, ele estava com vida. Estava até conversando. Mas ao chegar aqui no hospital, seu pai não resistiu. Eu desabei em pranto e tristeza. Fui até a minha mãe e minhas irmãs para abraçá-las, pois apesar de ser o mais novo, agora era eu o único homem da família. Dias de tristeza se seguiram. Aline sempre ao meu lado, dando força, carinho, incentivando que eu me mantivesse firme. Apesar da minha tristeza, o dia da formatura chegou. Eu estava meio desanimado, porque eu havia perdido o papai recentemente. Mas a Aline queria muito, então me esforcei para participar e fazer companhia a ela. Foi incrível, ela estava linda como nunca. A mais bela da formatura, com certeza. A turma da escola havia combinado de alugar um sítio para passarmos o fim de semana. E íamos todos após a formatura. Então, ao término do evento, deixei mamãe e minhas irmãs em casa e fomos ao sítio, numa cidade vizinha. Dava uns 15 quilômetros. Mas ao sair de casa, a Aline me olhou profundamente nos olhos e disse que me amava muito. E que queria passar o resto da sua vida ao meu lado. E nós nos beijamos com muito amor. Só sei que, de alguma forma, naquela noite, o sítio foi deixado de lado. E foi a nossa primeira noite de amor. Tanto para mim quanto para ela. Havíamos ali, naquele motel, que estava no meio do nosso trajeto, nos entregado um ao outro. E se o mundo acabasse, morreríamos sendo as pessoas mais felizes da vida e do mundo. Ao amanhecer o dia, fomos ao sítio e passamos o dia lá, juntos dos amigos da escola. Regressamos à noite. A partir daí, vivíamos mais grudados então. Não ficávamos um dia sequer sem nos ver. E no ano seguinte, eu e a Aline ingressamos nos cursos técnicos e continuamos juntos. E o nosso amor crescia a cada dia. E a gente foi
ocupando posições melhores no mercado de trabalho. Continuei trabalhando na indústria e ela passou a trabalhar num hospital. Nesse meio tempo ficamos noivos. Eu estava com 23 anos, a Aline com 24. E decidimos então que era hora de nos casarmos. Diante de toda a nossa história, realmente o que sentimos um pelo outro era amor. Começamos então todos os preparativos, pensando nas possíveis datas e listas de convidados. Eu procurava participar com ela de cada detalhe. Até que um dia a Aline me falou que Eliana havia dito que viria para São Paulo para ajudar nos preparativos para o casamento. Eu confesso que fiquei meio preocupado com essa ideia. Achei que não era legal, porque a Eliana, nós tínhamos tido aquela história. Será que ela deveria vir para ajudar no casamento? Cheguei a discutir isso com a Aline. Você acha, Aline? Não, ela é minha irmã, ela quer vir. Deixa ela vir. Embora eu tenha ficado preocupado com a ideia, deixei rolar. A Aline me perguntou se eu podia, junto com ela de carro, buscar a Eliana na rodoviária, na Barra Funda. E no sábado seguinte, eu concordei. E então assim aconteceu. A Eliana estava bem sorridente ao nos encontrarmos, nos abraçou e foi logo dizendo para a Aline: eu vou ser a madrinha, tá? Mas também disse que não podia demorar, porque a avó precisava muito da volta dela lá em Araraquara. 3 dias ela ficaria por conta da irmã para ajudá-la. Aconteceu que tudo estava dando muito certo e eu às vezes imaginava tudo o que havia ocorrido até ali durante os 6 meses que antecederam o nosso casamento. Eliana veio algumas vezes até São Paulo ajudar a irmã nos preparativos. E até que chegou o tão sonhado dia para toda mulher. E para mim também, é claro. Eu sempre tive o coração molenga. Mas no momento do casamento, quando eu vi a Aline vestida de noiva, vindo na minha direção, de braços dados com o seu pai, eu não consegui segurar as lágrimas. Era a noiva mais linda do mundo. Era um sonho que se realizava. Que emoção! Eu parecia que vivia um conto de fadas, mas era real. Linda! Ela parecia uma boneca, uma princesa. Chegaram até mim, senhor Eliseu, e ele me falou: parabéns, filho. Me abraçou e me deixou a filha ali ao meu lado. Beijei-a com carinho na testa. Naquele momento segurei com todo amor as suas mãos e lhe falei: você está linda, meu amor. E foi lindo, algo inesquecível. A festa foi maravilhosa. Ocorreu tudo conforme o planejado. Naquela noite, ao recebermos os cumprimentos dos convidados, Eliana, a irmã, ela tinha vindo até acompanhada do namorado, me abraçou forte e demorou nesse abraço para me soltar. Me deu um beijo no rosto e falou assim no meu ouvido: Adriano, obrigada por fazer a minha irmã feliz. Que Deus esteja sempre presente em suas vidas. Eu gosto muito de você. Eu retribuí o beijo, o abraço com muito carinho e disse que ela também seria muito feliz com fé em Deus. Alguns anos se passaram. Os pais de Aline fariam 30 anos de casamento, bodas de pérola. E então resolvemos fazer uma festa surpresa. Aline ligou para a irmã, a Eliana, para ver como podiam combinar. Mas Eliana disse que estava muito atarefada no trabalho e seus horários estavam difíceis, que não tinha certeza se conseguiria vir. Aline ficou triste, mas não deixei que ela desistisse e assim fizemos. No dia da festa, para nossa surpresa e alegria, a Eliana veio. Ela estava acompanhada com seu novo namorado, era outro. Quer dizer, novo para nós, mas ele já namorava há mais de 1 ano. Até falavam em casamento. Os pais da Eliana ficaram muito felizes, pois estavam comemorando 30 anos de casados. Comemoravam juntos com as filhas e comigo também. Foi uma noite muito feliz.
Ao término da festa, por volta de 9 da noite, Eliana disse que ela iria regressar para o interior ainda naquela noite, porque no dia seguinte, segunda-feira, teria que começar no trabalho às 9 horas da manhã, um novo trabalho. E foi assim que aconteceu. Antes de ir embora, Eliana se despediu, abraçou de todos e novamente veio me abraçar. Mais uma vez disse: obrigado, Adriano, por fazer a minha irmã feliz. E obrigado por ajudá-la a cuidar dos meus pais. E assim eles partiram, rumo a Araraquara. Na manhã seguinte, antes que eu saísse para trabalhar, recebemos uma notícia muito triste. Durante a viagem de retorno, um carro saiu da sua pista, invadiu o canteiro central e passou a pista contrária. E na contramão bateu de frente com o carro da Eliana. Lógico, o carro estava em alta velocidade. Todos que estavam no carro vieram a óbito. Todos morreram. Que tristeza tomou conta de nós naquele momento e nos dias que se seguiram. Foi muito difícil superarmos aquela dor também. A morte da Eliana, do namorado, os dois morreram. Aline sempre lembra da irmã, da sua infância, das brincadeiras. Hoje nós estamos casados há 22 anos, temos 2 filhas. A mais velha chama-se Eliana, em homenagem à tia. Aline é uma mulher fantástica. Sempre me ajudou e me apoiou em tudo. Compramos a nossa casa com o apoio dela. E com o apoio dela fiz faculdade, me tornei engenheiro mecânico. Há mais de uma década eu desempenho essa função na mesma empresa, onde pude provar uma vida melhor financeiramente. Aline ajudou que eu tornasse tudo possível. Tudo. Ela é minha querida e amada esposa, a quem agradeço sempre por ser tão fantástica e maravilhosa e por cuidar tão bem da família e de mim. A joia mais rara que existirá em toda a minha vida. Eu a amo e a amo com todas as forças. Caro Paulinho, se possível, eu vou pedir que você tocasse pelo menos um trechinho da música 4 Semanas de Amor, ou 4 Semanas e Meia de Amor, é alguma coisa assim, em homenagem à minha princesa Aline. Toque especialmente o trecho em que ela diz que o seu nome eu escrevi na areia e a onda do mar apagou. O seu nome eu escrevi na areia, a onda do mar apagou em cada pôr do sol, a saudade incendeia. Sabe por quê? Porque um dia eu e a Aline, em homenagem a Eliana, nós estávamos na praia, fizemos um coração e escrevemos lá Eliana. E de repente veio uma onda e apagou aquele nome. Ela já tinha falecido. E nesse dia, olhando nos olhos da minha esposa, eu falei: que história. Eu só não tive coragem de perguntar o que realmente a Eliana sentiu por mim. Será que foi amor? Eu vou deixar que essa pergunta seja respondida pelos seus inúmeros ouvintes. Paulinho, que história linda, emocionante. Tudo escrito por Deus, nada por acaso, tudo tem propósito. Essa irmã, quando ela saiu do caminho, já estava escrito. E o tempo dela também, porque Deus sabe de todas as coisas.
Que história linda, mesmo com tristeza. Porque perdas fazem parte da nossa vida. E a gente tem que seguir com fé. Com a certeza que um dia todos vamos nos encontrar. Mas que esse casal seja muito feliz. Continue sendo feliz. Parabéns, Paulinho, pelas suas narrativas incríveis. Eu amo você. Eu sou a Beatriz de Guarulhos. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Reinaldo, Vitória. Bom dia, toda a equipe, Maria Quitéria. Que história linda. Amei a história. Triste no final, mas por causa da morte da Eliana. Mas o resto tudo mil maravilhas. Parabéns. Linda história. Que Deus abençoe a vida de vocês, da família linda que vocês construíram. Aline, você encontrou realmente o verdadeiro amor da sua vida. Bom dia. Bom dia, Paulinho, boa pessoa. Aqui quem fala é o Washington Santos. Olha eu aqui de novo. Tem coisas que a gente não tira do coração, momentos que ficam para sempre na recordação, vai dizer uma música do Roberto Carlos. O amor que esse homem sentiu pela essa mulher é muito bonito. É uma coisa assim que ficou na alma dele, gravado na alma dele. 조금씩 자리 잡은 널 느낄 때면 괜히 잠을 설치고 괜한 이유로 내게 연락해 매번 같은 실수를 반복해 이런 마음이 익숙지 않아 끝없이 생각에 빠져 허우적거릴 뿐이야 Why don't you make me smile Why don't you tell me your heart 이 순간만큼은 내게 말해줘 You're my baby Tell me now 이제 매일 같은 시간 속에 나 이 자리에서 돌아오지 않는 너의 메아리를 기다려 Let me know if you have the same feeling as I do 자꾸만 마주칠 때 스치는 너의 그 시선이 떨어지는 방법을 모르는 저기의 저 별과 같아 어쩌면 난 먼 길을 바라보려는 건 아닐까 주저한 우린 언젠가 길을 잃을 텐데 Why don't you make me smile Why don't you tell me your heart 이 순간만큼은 내게 말해줘 You're my baby Tell me now 이제 매일 같은 시간 속에 나 이 자리에서